É isso aí, povo de Deus. Nós vamos começar mais um podcast para você estar com a gente aí, sendo abençoado em nome de Jesus. Eu já quero pedir para você aí estar compartilhando e se inscrevendo aí no canal Igreja Imune, que é uma igreja feita para você, e também esse podcast abençoado, feito para te abençoar também, tá bom? Então já vai compartilhando, já vai se inscrevendo no canal, e é muito importante você estar curtindo também, para que possa nos ajudar e estar aí abençoando, porque de certa forma você está sendo abençoado também, em nome de Jesus, tá bom? E aqui hoje, nosso podcast episódio 3, né? Nós estamos aqui com a presença ilustre, né, do nosso pastor presidente da Imune, né? Pastor Fábio Azevedo. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastorzão, pastor Ed. É um privilégio, né? Na verdade, nós estamos aqui vivendo realizações das promessas de Deus, na nossa igreja, na nossa caminhada ministerial. Eu estou muito feliz. Já estava ansioso para estar aqui batendo esse papo descontraído. Eu espero do fundo do coração que seja um tempo de qualidade para todos, né? Você que está acompanhando a gente aí, você possa ser edificado de alguma forma. Amém? E já vai colocando no teu coração aí um espaço aí para Imunicast. Veio para ficar essa novidade aí, para alegrar aí os teus dias, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo algumas melhorias, né? E nesse episódio 3 aí, para você, já pro próximo episódio já vai estar muita coisa aí sendo acrescentada. Nós temos o nosso pastor aqui, que é pastor, advogado, Meu Deus. pai, aí, tanto de 4 filhos quanto de nações, né? E eu já tava um bom tempo aí querendo que ele viesse no podcast, né? E ele aí arranjou na agenda aí esse espacinho para Meu estar aqui Deus. com a gente, né? Muita coisa, muita programação, é trabalho, é igreja, e parece que fica numa corda bamba tentando equilibrar tudo, né? Mas prove a Deus estar aqui, né, É pastor? verdade. Não foi fácil, né? Tive que dar aquela fugida do Fugida do trabalho, trabalho, né? mas a obra de Deus, a gente está aqui para também desfrutar dessa novidade. E Deus é maravilhoso e nunca vai faltar um espaço, um tempo para a gente fazer aquilo que agrada o nosso Senhor. Então, o propósito desse podcast é evangelístico, né? O Com propósito certeza. é expandir, né, a cultura do reino, é falar de Jesus, é levar essa palavra que transforma, que liberta, que salva, externar, manifestar a cultura do reino. Então, eu não posso me negar, eu tinha que estar aqui e aqui estou. É isso aí. Então, glória a Deus por isso. Nós estamos muito felizes, né? E nós vamos aqui estar batendo um papo aí, conhecendo um pouco do nosso pastor Fábio, né? Da vida dele, da onde ele veio, né? Às vezes ele conta testemunho na igreja, mas a fundo mesmo é muito difícil, né? Porque não tem muito tempo, né? E é uma história de superação, uma história muito linda, o que Deus fez na vida dele e tem feito através da vida dele, né? Por isso que era muito importante. Então, repetindo de novo, você vai se inscrevendo aí no canal, vai compartilhando, já pede para se inscrever também nos grupos do WhatsApp, vai compartilhando no teu Facebook, vai compartilhando onde você puder, já faz um story aí, já compartilha ali o link com os teus amigos, porque eu tenho certeza que essa história vai falar com você e tem muita coisa boa aí para acrescentar aí para a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? E no começo de tudo isso, nós vamos estar aí já falando de alguns patrocinadores, que é patrocinador especial do programa, né? A Smooth House. Amém? Nós vamos aqui já estar pedindo, né? Nosso Smooth, Por favor, né? né? Já vou aqui entrar no iFood, tá bom? E eu quero saber aí, pastor, qual o Smooth que você vai querer? Você vai querer Eu quero um citrus, citrus, é bom para garganta, muita vitamina C. Eu vou de citrus. vai de citrus, né? Dani, qual é o teu? Goiaba. De goiaba, né?
Daniel aqui, ele gosta do cappuccino paçoca. Isso mesmo. É um sabor melhor do que o outro aí. Eu vou pedir uma batida de fruta bem gostosa, que é o Blessed, né? E você que não conhece aí o Smooth House, né? São batidas de fruta com gelo, muito gostoso, né? Também tem a nossa linha, a linha gourmet, né? E também ali tem cappuccino, tem paçoca, tem morango, tem maracujá, chocolate. Olha aí, essa maravilha. Olha aí, ó, pra você, tá bom? E é 100% natural, né? Tem o batida de frutas, né? Que é um que eu pedi, com abacaxi, manga, água de coco, né? Também tem a Fruit Premium, né? Justamente. Ali que tem o Grapeberry, uva, morango, né? Também tem um detox pro pessoal que é mais fitness. O Citrus é detox, né? Eu não preciso, né? Mas... o Citrus e o Soft, né? Também, que tem composição também de gengibre, hortelã, se quiser. E também tem para todo gosto, tem para todo gosto também o Nectar, né? Que é só de uma fruta aí. E também tem os wraps, né? Sim. Tem os wraps também, mistão, Romeu e Julieta, salada e queijo. Pra quem gosta de bacon, tudo com bacon fica mais gostoso, incrível, né? Guacamole. Guacamole, né? Atum. Tudo. Olha, você vai gostar demais daquilo que você pedir. Atum, né? Bacon cheddar, Nutella com morango, tem para todos os gostos, né? Eu já pedi aqui o meu, que eu gosto. O Pastor Fábio já pediu o dele, né? Dani já pediu o dele ali também. Todo mundo já pediu. Daniel já pediu. E falta só você pedir o seu. Já você já pede aí, já entra em contato aí com a Smooth House, tá bom? Então vamos liberar aqui o telefone da Smooth House para que o povo tá ligando. Você pode pedir pelo iFood, né? Que é muito mais rápido você receber, tá bom? E também você pode pedir no número 98588-1895. 98588-1895, tá bom? Então você pode estar entrando também no Instagram, @Smooth House Manaus, ele escreve assim, SMOOTHIE, tá bom? Negócio chique, né? É um negócio americano, irmão, um negócio gringo, é um negócio de outro país para você, né? Trazendo essa novidade para Manaus, né, mais do que tudo, é um negócio bom, né? De qualidade. Bom demais. Eu gosto muito, eu todos os dias, se puder, eu tô lá, tá bom? Então, Smooth House, já pedimos o nosso, vai já chegar aí, você também peça o seu. Então, Pastor Fábio, para começar aí a nossa conversa, nós queremos conhecer um pouco da sua origem, né? Meu Deus. De onde o senhor veio, seus pais, tem que ter uma história. Puxar lá de trás. De trás, vamos lá conhecer do começo. Tudo é do começo, né? Conhecer do começo, porque às vezes as pessoas pensam que a gente cai de paraquedas, né? Não é de paraquedas, não. É ralado e é... Tem uma história, tem uma caminhada aí longa, né? Tem uma luta aí travada de vitória, de lutas e vitórias, né? Que assim chegou até aqui, porque teve muitas vitórias, não é verdade? Verdade. A história do ser humano, ela já é uma história de superação, né? Então, você foi lançado nesse mundo, então você já está se superando. É o desafio diário de toda pessoa, é ir passando de fase, vencendo, superando os desafios. E com a minha história não foi diferente, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Aí você vê assim o pastor Fábio, poxa, o pastor Fábio é abençoado, né? Mas advogado, né? Pois é. Para mim chegar onde eu cheguei, outras pessoas tiveram que trabalhar muito, dar o sangue. Os meus pais são de famílias bastante humildes. Meu pai, para você ter uma ideia, ele é de um lugar da Bahia chamado Boitaraca, que é uma comunidade quilombola. Boitaraca é a primeira vez que eu ouço falar. Boitaraca, né? O quilombo era onde os escravos se refugiavam, né? E ali se perpetuou uma comunidade quilombola, todos vivem ali da piaçaba, o cultivo da piaçaba, e é um ambiente muito duro. E ali todo mundo trabalho, né? Ali todo mundo é primo, né? Você chega no lugar, todo mundo é primo, todo mundo é parente. Então a única oportunidade que meu pai teve foi servir ao exército. Então desde aí
vem a nossa história de superação, né? Meu pai, ele passou por várias etapas na vida, né? E, enfim, vendeu bala na rua, trabalhou em oficina, e, enfim, antes de completar a maioridade, morava numa casa alugada, onde ele pôde ali estudar, e ele foi o que encabeçou. A gente vem de uma linhagem de advogados, né? Então, Sim. ele começou, né, essa história de advocacia na família, ele venceu, e enquanto ele serviu o exército, fazia faculdade, e a gente cresceu vendo, né, o exemplo e tudo que ele já nos proporcionou, e foi montando toda a estrutura, e foi uma coisa que foi passada naturalmente de pai para filho. Então, assim, para a gente chegar onde chegou, não foi fácil. A gente veio dessa caminhada assim, de muita luta, de muito sacrifício. Minha mãe teve salão de cabeleireiro, meu pai teve bar, restaurante, então eu cresci nesse ambiente, né? Sempre trabalhando ali. Mercadinho, 11 anos, 12 A vida do brasileiro, empreendendo, no né? caixa, trabalhando. Ele também foi do exército, né? Pesando frango, pesando verdura, empacotando as compras, ou estava no bar trabalhando, ou no salão com a minha mãe fazendo os cortes de cabelo, e no final ali eu tinha que varrer. Então, enfim, a gente veio se superando, né? Teve uma época em que uma das formas de você obter renda, o que era mais rentável era ter linhas telefônicas, né? Teve uma época que a gente trabalhou com linhas telefônicas, já trabalhei entregando cesta de café da manhã, a gente já teve... Vai vendo por onde teu pastor foi passando. A gente teve um momento em que trabalhava com isso, cesta de café da manhã, aquelas telemensagens, né? Você mandava aquela mensagem. Você levava lá a telemensagenzinha? Chegava com o carro, fazia som, aquela mensagem ao fazia vivo. aquela love song. Fazia aquela voz lá? A gente fazia. Fazia aquela voz lá? Love Na verdade, as mensagens já eram prontas, né? Você vendia a mensagem, fazia a entrega, enfim. Então, por tudo isso... Um carro lá e tudo. Também. Que legal. É um negócio muito legal que hoje em dia a mulher não gosta, né? Não, hoje em dia tá ultrapassado. Tá ultrapassado, se você fizer isso, né? tá arriscado você apanhar. É verdade. Mulher se escondendo, aparecer na rua. Vai dar um divórcio aí. Então, a gente veio disso. Assim, o que nós temos para agora? É isso? Então vamos fazer. E aí a gente ia fazendo até o momento em que aquela estação virava. Não, agora o formato de negócio é outro. A gente se aventurava onde a coisa estava dando certo. E aí foi o momento em que a gente conseguiu ter uma certa estabilidade. Meu pai se aposentou no Exército. Ele seguiu a carreira militar até se aposentar. E... após se aposentar, foi que ele começou a exercer de fato a carreira na advocacia. Já velho, né? Já com quase 50 anos de idade. Com mais de 50 anos de idade, digo. E aí a gente aproveitou o caminho, porque deu muito certo. Fiz a faculdade, cursei Direito, sou advogado. Na verdade, eu não sou advogado, eu estou advogado. Né? Hoje eu estou vivendo esse dilema, né? Estão me segurando lá de alguma forma. Voltando lá do início, do princípio, aí, tudo na nossa vida é uma história de luta e superação. O Senhor, ele vai abençoando, né? Aí você falou do seu pai, que ali trabalhou, teve coisa de mensagem, né? Sua mãe, tudo. Sim. O senhor já entregou. Sim. Isso tudo, né? Montou. Então é um aprendizado a sempre buscar, né, o melhor, né? Sim. Até estudar já e já com uma certa idade se tornar um advogado, sempre pensando no crescimento, né? Porque o entendimento do brasileiro hoje em dia eu consegui um confortozinho, eu já tá bom, né? E muitos têm um pensamento empreendedor, né? Um pensamento para cima, de sempre melhoria, né? Esse espírito empreendedor do seu Ademário, né? Doutor Ademário, é o seu pai, ele influenciou bastante na questão da sua vida, né? Sim.
Sim, não tem como não influenciar, né? Porque a gente cresceu com esse exemplo, né? Uhum. Independente daquilo que a vida nos proporcionava, o exemplo sempre foi: vai à luta, vai à luta. Não baixa a cabeça, continua lutando, vai arriscando, vai se aventurando, vai ousando. E isso ficou impregnado na família toda. Então, a família toda, graças a Deus, encabeçada pelo meu pai ali, todos, na medida do possível, foram vencendo, por conta desse exemplo, né? E isso nos uniu muito, né? Porque na dificuldade, a gente sempre vencia pela unidade. A família toda se unia em prol disso, né? Então, a gente viveu muitos momentos assim que meu pai tinha que viajar, enfim, porque ele estava investindo nele, alguns cursos que ele tinha que fazer, então a gente ficava aqui e segurava a peteca. Nesses momentos a gente teve restaurantes. A coisa assim mais difícil foi nesse período da sexta, irmão. Não foi fácil, não. Né? Não foi fácil, não, porque. Aí eles ensinam sempre a não dar certo aqui, irmão. Tem questão aí. É muita A luta, é gente muito ia se trabalho, moldando mas. conforme a estação. Agora sim, eu nunca soube o que é passar fome, eu nunca soube o que é não ter as coisas. A gente não luxava, mas não faltava. Não faltava. Sempre, sabe, a dignidade estava ali. A provisão estava ali. Isso a gente traz para a vida, né? Porque aí a gente aprende a viver, porque já está feliz com o que tem. Uhum. E com esse crescimento aí, foi chegando, né, novas experiências, né? Veio o tempo de aprendizado, veio o tempo aí em que houve um crescimento. O senhor veio para Manaus, né? Seu, seu pai nasceu lá no Meu pai é da Bahia, Bahia, né? Boitaraca, minha mãe é de Nilo Peçanha, também na Bahia. Se Se encontraram. encontraram, casaram e meu pai militar, né, como já disse, foi para Recife, transferido. Nós nascemos lá, eu e minhas duas irmãs. Eu sou o filho caçula. Coisa que pouca gente sabia. Pastor Fábio é de Eu Recife. nasci em Olinda, na terra lá, onde tem aquele Uhum. carnaval com os bonecos grandes, né? Enfim, nasci lá. Eu e minhas duas irmãs, eu sou o filho mais novo dos três filhos do meu pai e da minha mãe. Meu pai tem mais um filho, o Ademário, que depois de muito tempo a gente se encontrou. Hoje ele mora aqui em Manaus, trabalha conosco. E tem a minha irmã, Paula, que na verdade ela é filha do meu tio, que é irmão da minha mãe, que quando meus pais se casaram, ela já veio morar na família. Então eu nasci, ela já estava lá. Então Já é tá irmã. lá, irmã. Então ao todo somos 5, dos 5 eu sou o menor, sou o mais novo. E o menorzinho que Deus pega, né? O Davi? É o É o menorzinho, Davi. é o menorzinho que Deus pega. Então, assim, numa dessas transferências, servindo o exército, meu pai chegou a morar um tempo em Recife. Foi o tempo de nascer eu, a Sheila e a Fabiana, nós três. E aí viemos para Manaus e aqui ficamos. Eu cheguei em Manaus, tinha 2 para 3 anos. E aí a gente percebeu, né? O meu pai e minha mãe percebeu que aqui seria o lugar onde nós Viveria. viveríamos. Daí já então chegou com 2, 3 anos, já Manauara. Aí, Comeu jaraqui, não sai mais daqui. ficou aqui, não sai mais daqui. Virou caboquinho. É isso aí. E a sua trajetória aqui, o senhor estudou aqui no colégio militar, né? E assim, dessa trajetória já em Manaus, o senhor teve uma passada aí por música, né? Por músico, teve um encontro aí com a música. É interessante porque a música, ela sempre. Eu não consigo lembrar uma época em que a música não esteve presente na minha vida, né? Então, eu sempre gostei muito de música. Aquele menino que batia nas panelas da mãe, em casa. O primeiro instrumento que a gente se apaixona, geralmente é a bateria. Né? Então, acho que eu até. A Elisângela ela fala que eu forcei o Fabinho a tocar bateria, mas não foi, não. Ele já tinha atenção. Eu acho que foi uma grande influência. Porque era um instrumento assim, eu era apaixonado por bateria, o instrumento da minha paixão mesmo. Então eu lembro que eu entrei no colégio militar e eu lá tinha orquestra, né? E eu passava horas assim olhando aquilo, me encantava mesmo, sabe? Meu pai chegou a ser presidente de um clube da Associação Militar dos Sargentos da Amazônia. E lá tinha umas festas e tinham umas bandas.
os bailes que aconteciam, né? E eu ficava ali, eu cresci naquele ambiente, né? Eu ia pro clube e as crianças ficavam jogando bola, brincando, e eu ficava na beira do palco olhando o baterista tocar. Então eu cresci com essa coisa da música, né? E hoje eu entendo, porque Tô a indo pra música... tocar bateria. A música... Hoje eu entendo, né? Porque é o que nos conecta a Deus, né? É o que nos faz chegar até Deus numa velocidade assim tão rápida. E isso sempre me encantou. Enfim, eu cheguei no colégio militar e lá tinha a orquestra e meu sonho, vou realizar agora, vou entrar, vou tocar bateria. Eu cheguei com o maestro falando, né? Eu quero tocar bateria. E aí ele me deu um trompete, cara. Tira um som aí. Eu toquei de primeira e acabei ficando com trompete. Entrei para tocar bateria e acabei ficando com trompete, que é o instrumento da minha formação, né? Eu estudei, ali eu me dediquei, eu aprendi. E aí veio, não sei se é para falar agora, foi quando eu conheci a música mesmo, a fundo, me aprofundei, estudei. E aí fui crescendo, me desenvolvendo, eu acabei conhecendo a noite também, né? Se tornou músico profissional. Se você não conhece, não sabe, Pastor Fábio, ele é tocador, músico de trompete, né? Profissional. Aí. Instrumento de sopro, né? E aí foi quando eu conheci a vida noturna, né? As festas. Foi quando... Tocando na noite. Tocando na noite. Foi quando, de fato, eu me afastei mesmo, né? Eu cresci numa casa onde todo mundo era católico, enfim, fazia a primeira comunhão. As minhas irmãs fizeram a primeira comunhão, fizeram crisma, todo o passo a passo da igreja católica. Eu fui o único que não fiz nada, irmão. Acho que Deus estava me guardando. Papo, né? No dia que tinha a primeira comunhão, lá, as aulas, o catecismo, eu ia jogar bola. Rapaz, eu também, na época que para fazer a catequese, a mamãe faz todo domingo de manhã, né? E a igreja era do lado da escola. E no domingo de manhã, os meninos iam jogar bola. A minha irmã ia pra catequese e ia jogar bola toda vez. Tem esse negócio, rapaz, isso é coisa que nem imagina que Deus depois vai fazer algo diferente, né? Mas não queria nada com nada da vida. Eu era isso. Né? Eu era isso. Aproveitando aí, já compartilha aí, vai compartilhando aí, curtindo já o podcast e também aí se inscrevendo no canal, tá bom? Vai mandando tuas perguntas aqui nos comentários, vai mandando também teu comentário. Aí, né? Já quero aqui, já tá aqui a pastora Alda, né? Eita Glória, pastor Márcio também, a paz do seu povo de Deus. Acho que é o Fabinho aqui, né? Glória a Deus. A Elaine, olha aí, a Elaine aqui. A esposa do nosso irmão Dani Gomes aqui, tá? Glória, tá aqui com a gente. Matheus Seixas, abraço, Matheus Seixas, eita Glória. Mandolores, paz do Senhor, os pastores. Vinícius Magalhães, a paz do Senhor. A Flora Albuquerque, paz do Senhor. O Fábio Freitas, glória a Deus, estamos ligados aqui neste cast abençoado. Kelly Reis, a paz do Senhor, né? Silvani, a paz do Senhor Jesus, parabéns para vocês nessa nova ferramenta que Deus colocou nas mãos de vocês, amém? Nossas mãos, meu irmão, é nossa, vamos junto aí. Pastor Márcio também aqui, não acho que tenha sido influência, sempre foi Deus, como herança. Nossos filhos são a continuidade das nossas bênçãos, né? Falando aí do Fabinho, né? Então, continuando aí, isso que a gente estava falando, né? Que você já estava aí começou essa vida aí sendo músico, né? Tocava e tudo, teve... Não fez a sua catequese, olha aí, gente, não fez a catequese. Enfim, aí fui enveredando por esse caminho da música, estudando, mas dando uma atenção muito maior para a música, né? E aí que vai a grande lição para minha vida, né? Porque era um sonho, assim, ter uma carreira, investir nessa questão da música. Então eu sonhava muito com a música. Tudo que eu queria... Sonhava ser um artista? Eu nunca sonhei ser o cara da frente, mas como eu tocava... Mas tocar, né? Como eu tocava trompete, então como é que funcionava? Eu conhecia, por exemplo... O CD que saía, eu sabia
todos os músicos que gravaram aquele CD. Eu sabia a ficha técnica, eu conhecia o nome Só queria das parar numa pessoas, banda eu e... sabia da história do músico que gravou com aquele artista. Então eu sonhava dessa forma. Eu quero ser um músico, eu quero ser algum Viver da alguém. música, né? Viver da música. E aí é interessante, né? Pra você ver que Deus ele não desperdiça nada. Mas, enfim, Deus ele me deu esse dom, me deu esse talento, né? Com a música. E me fez até sonhar, porque quando a gente sonha, é Deus que permite você sonhar com aquilo, mas eu não tratei esse dom, esse talento com o devido carinho que eu deveria tratar. E aí fui para a noite, me encantei com aquilo. Quem é que não se encanta, né? Chega ali, prova um pouco, me encantei com aquilo, né? Então, minha vida é um livro aberto à igreja, os irmãos conhecem, já dei várias vezes o meu testemunho, então foi ali que eu conheci as drogas, foi ali que eu enveredei para um caminho de prostituição, e fui mesmo assim, mergulhei fundo nos prazeres da carne, né? A lama chegou a cobrir mesmo. Ali foi aonde eu tive as melhores, naquele momento, né? Naquela concepção, e as piores experiências, né? Na verdade, quando vieram as piores, eu vi que aquilo tudo me levou para aquele buraco, né? Me levou para aquele fundo do poço. Mas como eu gosto de dizer, né? Até de poço Deus é Senhor, né? Porque quando eu cheguei no fundo do poço, não tinha outro lugar para olhar a não ser para cima. Foi quando eu olhei e encontrei o Salvador. Nessa situação em que o senhor aí viveu, né? E Deus permitiu viver aí esse tempo aí nas bandas, né? Tocando na noite e em tudo isso se iludiu, né? Porque é uma ilusão muitas vezes aí viver aí nesse mundo, né? O que o mundo oferece, né? Tem muita gente que sai da igreja, tem uma vida na igreja e sai da igreja e vai para o mundo, né? Viver isso que o mundo oferece, né? Que não é algo que quem já saiu do mundo e veio para a igreja sabe que é algo totalmente diferente, né? E tem gente que faz o inverso, né? Que sai por se iludir, né, nessas situações. E viveu aquela experiência com a música, viveu essa experiência aí a fundo e conheceu a questão das drogas, disso que veio acarretar na sua vida algo que ali ele trouxe um prejuízo, perdeu muito tempo, né? Perdi mais de 15 anos. 15 anos aí. Engessados. Foram anos em que eu não obtive nenhuma vitória, né? Assim, quando eu cheguei no fundo do poço, o que me fez despertar foi olhar para trás e ver, caramba, eu não construí nada. Há quanto tempo eu não dou um motivo de alegria para os meus pais? Então eu comecei a ter esse tipo de pensamento constantemente. Isso foi me empurrando, sabe? Uma força que hoje eu sei que era o Espírito Santo, que era Deus, me atraindo para ele. Mas foi uma total perda de tempo. Essa experiência que o senhor teve aí na sua vida, que muitas pessoas não conhecem, né? Conhece o pastor Fábio de hoje, sim, né? Que prega e fala com autoridade sobre isso, mas que um dia viveu algo que foi difícil, né? Foi. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho um entendimento disso, né? Mas sem Jesus não conseguiria sair do estado que estava, né? Então só Jesus ele nos livra, nos liberta, ele nos arranca do fundo do poço. Mas foi um momento aí que, como o senhor falou, né? Perdeu muito tempo da sua vida, deu muito desgosto para os pais que muito trabalharam, investiram, né? Já tinha feito a Fiz faculdade... minha mãezinha chorar demais. Já disse, né? Tinha feito direito já, podia estar vivendo, sim, algo novo na vida. Fluindo, né? Mas estava iludido. Rompendo na área profissional, mas estava iludido ainda com as propostas, né? Eu não conhecia o verdadeiro tesouro, então eu fui presa fácil mesmo. Eu vou contar aqui uma experiência que eu acho que eu ainda não contei. Essa questão da música, você vê como é tão maravilhoso, né? Eu disse que eu conhecia os músicos pelo nome, quem gravou o CD de quem, os músicos que gravavam com os artistas. Então eu ouvia muito falar do Matos Nascimento. Matos Nascimento hoje é uma celebridade, uma sumidade,
no meio gospel, é um desbravador, é um gigante. Quantas almas, quantas vidas se converteram a Cristo por conta De geração em geração, da né? vida e o testemunho dele. Então eu conhecia o Márcio Nascimento porque, olha só, como Deus é maravilhoso. Eu tocava trompete e o Márcio Nascimento tocava trombone nos Paralamas do Sucesso, cara. Então, assim, uma dos Inspiração, discos, era inspiração. era uma inspiração, ele era um dos meus heróis. Então eu tenho um CD dos Paralamas do Sucesso, Bora Bora, que é um arranjo muito complexo, lindíssimo, e é esse arranjo, esse disco todo, ele é assinado, os arranjos pelo Márcio Nascimento. Então, o Márcio Nascimento era um cara assim, chega, eu me arrepio de falar dele. E um dia eu ouvi dizer que o Márcio Nascimento estaria na Madureira, ali na Constantino Nery. Foi minha primeira experiência com Deus. Eu não fui por conta de Jesus, eu fui para ver o Márcio Nascimento. E ele vai ter uma hora que ele vai ter que puxar esse trombone aí. Eu fui ver ele tocar uma coisa. E o cara já chegou cantando, meu irmão, e uma voz que é aquilo. O Márcio Nascimento chegou na igreja, o Ministério de Louvor estava tocando, ele pediu para parar, ele já roubou a cena, pegou o microfone, corrigiu o tom, que tem que ser nesse tom, olha só que aqui fica mais fácil para a igreja cantar. Ele roubou a cena, aquilo ali, sabe? E a forma como ele foi falando, foi dando o testemunho dele, eu falei, caramba, que é isso? Tem alguma coisa acontecendo, olha para onde Deus me trouxe. E daí eu saí com um DVD, com o testemunho dele, já foi uma semente. Uma semente. Daí eu já não saí a mesma pessoa. Daí algo já estava diferente. Algo já estava diferente, porque não é possível. E ele começou o projeto de Deus, né? E o testemunho dele, assim, batendo todo assim comigo, porque eu não fui ali só para ver o Márcio Nascimento. Eu queria ver ele, mas eu já estava sofrendo. Eu já estava vivendo um momento difícil da minha vida. E eu me vi numa igreja. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo. O que eu tô fazendo aqui? Na época era o que eu tô fazendo aqui. Aí pra Deus ela falou, olha, já comecei a puxar. Não tem pra... Deus, ele faz um cerco mesmo. E aí, você já imaginou que Márcio Nascimento teve aqui conosco, né? 3 anos atrás. Eu cantei com ele. 2 vezes, cantou com ele. Já imaginou, já tinha imaginado na sua vida ter essa experiência, conhecer uma pessoa que o senhor admirava, né? Que tem uma grande influência, que é de geração em geração. Meu avô gostava do Márcio Nascimento, meu pai gostava do Márcio Nascimento, eu gosto do Márcio Nascimento. E aí tive a honra de conhecer ele. Verdade. Né? Uma pessoa muito gente boa, brincalhona, humilde, meu Deus. Ser humano incrível. Deus abençoe o Márcio Nascimento. Aí, depois de um tempo, já na presença de Deus, conhecer essa pessoa e cantar com ele foi uma experiência. Cantar, conversar e ver de perto, conhecer. A gente vê que tem coisas que só Deus faz, né? Nesse momento que eu conheci o Márcio Nascimento, já era uma confirmação, é Deus falando, eu sempre estive contigo, olha o que eu faço. E é isso, cara. Porque maravilhas de Deus. Porque às vezes a gente tem um entendimento de que, Deus, ele começou uma história na minha vida aqui, né? Só que desde quando nós nascemos, tem um projeto de Deus. Sim. Da onde Deus nos tira, onde Deus nos leva. E às vezes a gente pensa que é coincidência, né? Muitas vezes a gente vive tanta coisa e a gente pensa que é sorte, né? Domingo estava ministrando, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, Deus, ele vai direcionando as nossas vidas de acordo com aquilo que nós vivemos, né? E ele tem direcionado, né? Teve a situação de eu conhecer a música, de eu cantar pela música, de ter aí inspirações. E essas inspirações aí lhe puxar, né? Começar a lhe puxar aí para perto de Jesus, né? Porque através da música nós louvamos, né? O louvor é uma adoração a Deus, né? E tem várias outras adorações a Deus, mas o louvor é um dos principais, né? A música ela é uma bênção, diretamente ligada aos nossos sentimentos, à nossa vida, né? Ela passa por cima da razão e mexe com a tua emoção. Ela nos dirige muitas vezes, porque já viu, não sei se você já prestou atenção, com certeza, que tem músicas que nos remete a situações de nossas vidas. Sentimentos, emoções, lembranças, gatilhos, né? Sim. A gente conhece a sofrência aí, é um gatilho. Meu irmão, quem levou chifre, eu vi uma sofrência, ele lembra do chifre na hora. Eu ainda vou além, porque às vezes você tá de boa,
Aham. nem está se relacionando, você nunca passou por esse tipo de experiência. Mas quando você ouve a música, você se sente daquele jeito. Uhum. Você não está apaixonado por alguém, você ouve uma Mas música quando- que fala de amor, ah, eu fiquei apaixonado. Como é que é isso? O que, que eu estou sentindo aqui? A música ela faz Já isso. começa a pensar em outras coisas. E o louvor, né? Que é a Deus, vai nos remeter a Deus, né? As maravilhas que ele tem feito, a tantos louvores bonitos. E quando foi o momento em que, através do Mato Nascimento, mas do momento em que o Senhor começou a ver Jesus de forma diferente. Meu Deus, eu tenho uma esperança, essa esperança, talvez em Jesus eu possa encontrar aquilo que eu procuro, que eu estou procurando, que eu estou almejando. Como foi esse sentimento aí, Esse momento, né? esse momento? Então, eu vim para Jesus bem quebrado, né? Tava bem quebrado, né? Eu não falo isso com orgulho, não falo isso porque tem muita gente que fala o seu testemunho, a pessoa parece que tá até sentindo saudade, né? Fala até, parece até que tá salivando com aquilo ali que tá falando. Então, não sinto orgulho, não sinto nenhuma alegria, mas eu sei que foi uma ponte que me levou até Jesus. Foi um processo que ele permitiu, porque eu já venho de gerações e gerações de procedimento de vida não condizente com aquilo que representa a vontade de Deus, então eu cheguei muito quebrado. Deus permitiu que eu me quebrasse inteiro. E esse testemunho aí, ele se mistura com a forma como eu conheci a minha esposa. Então, a minha esposa, a pastora Elisângela, linda, um beijo para ela aí, se estiver assistindo. Então, a minha esposa, a gente já trabalhava no mesmo escritório há anos, porém, nunca nos notamos, porque ela era, irmão, aquela beata mesmo, assim, sabe? Crente da cabeça aos pés. Então, não Mas é era, do Cocó. não fazia o meu tipo, quanto mais eu, o tipo dela. Porque todo mundo sabia a minha fama ali no escritório. Então, a gente trabalhava... Era o pastor Fábio, ele era o Pégado, né? Mais ou menos. Não era fácil. Não era fácil. Não era fácil. Então, apesar de trabalhar juntos no mesmo ambiente, eu sabia que ela estava lá, mas não tinha nenhum tipo de intimidade. E se você for perguntar dela, ela nem lembra de mim dessa época. Mas enfim, então a minha vida foi ladeira abaixo, ladeira abaixo. E quando eu cheguei lá no fundo do poço, qual foi a primeira pessoa que eu lembrei? Aí vai um estalo aí para você que é cristão e que acha que você está no lugar onde Deus te colocou aí à toa. Quando eu cheguei no fundo do poço, que não tinha mais jeito, a única pessoa que eu conseguia lembrar era ela. Vou pedir ajuda dela. Ela é uma mulher de Deus, sem nunca ter trocado uma conversa assim de mais de 5 palavras. Era só: oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu sabia que se tratava de uma mulher de Deus. Porque, paralelamente a isso, eu comecei a ter experiências nos meus devaneios, em casa, nos meus momentos ali de solitude. Eu comecei a ter experiências com Deus e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a sonhar, era uma guerra espiritual que estava acontecendo. Eu tive uma experiência... Ele estava puxando a corda, né? Estava puxando a corda. Eu tive uma experiência que eu passei 3 noites sem dormir. Meu Deus. Não comi e assim... Experiência com Deus, assim. Tava todo mundo ali. Paulo. Tava todo mundo ali. Paulo também passou 3 dias eu vejo sem assim, dormir, sem comer. Eu vejo como uma guerra, né? Eu tava sofrendo muito, assim, em função... A gente não tem tempo de pormenorizar. O testemunho é muito grande, né? Você passa tudo aí, situações na família, né? Algumas perdas, família, divórcio dos meus pais, o uso excessivo de drogas. Então, tinha muita coisa acontecendo ali. E aí, Deus, literalmente, ele colocou a mão no meu peito e falou: daqui tu não passa. Eu não me converti, não foi alguém que chegou e falou de Jesus para mim, foi Deus, ele me parou, cara. E nessa de Deus me parar, eu comecei a ter experiência, Deus falando comigo, começou a falar coisas do futuro, coisas que eu estava vivendo, eu ouvi aquela voz falando comigo e eu tive essa experiência muito louca de 3 dias que eu não comia, eu não bebia água, eu fiquei aí. As pessoas batiam na minha janela e o que está acontecendo? Irmão, eu estava em transe. E eu precisava de uma explicação para aquilo. Até que é outra coisa, né? E eu precisava de uma explicação para aquilo. Eu precisava saber o que estava acontecendo.
E na minha cabeça, a única pessoa que podia me ajudar era a irmãzinha crente que trabalhava comigo no escritório. Porque eu conhecia outras pessoas. Só que o testemunho dessas pessoas não era um testemunho de um crente verdadeiro. Eram pessoas que eram cristãos, né? Se diziam cristãos, mas não tinham atitude de cristãos. Mas a minha esposa, ela era uma cristã verdadeira. Porque em todo o tempo que eu convivi com ela até aquele momento, ela tinha uma atitude totalmente irrepreensível. E esse é o nosso papel. Muitas vezes a gente está num lugar que a gente acha que está ali à toa, que Deus não está usando a gente, que o nosso ministério está morto, que nada está acontecendo. Mas no momento em que eu precisei de alguém, Deus me fez lembrar de uma filha que estava ali posicionada. E que muito do que ela ia trabalhar ali naquele lugar, ela não tinha explicação por quê. Porque o fato dela fazer direito foi uma guerra. Foi o próprio Deus que impulsionou ela para fazer o que ela não queria fazer. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Então, já estava, tudo fazia parte do plano de Deus. E aí foi quando eu pedi ajuda dela, e ela começou a falar de Jesus para mim. Só que eu era uma pessoa muito inquieta, irmãos. Eu ficava assim, muito ansioso. Então a gente começou, Deus deu uma estratégia, a gente começou a caminhar na Ponta Negra. E ali ela contava as histórias. Eu sempre gostei de ouvir histórias, falava do rei Davi, falava de José. Enfim, e contando as histórias. E me levou para a igreja. Foi quando a coisa foi acontecendo. E eu lembro na primeira vez que eu fui na igreja, o pastor que estava pregando na igreja era o pastor Tony. As pessoas conhecem essa história. Então, eu cheguei, o culto já tinha começado. E eu cheguei, ele já estava pregando, dando sermão. Então, ele parou o que ele estava dizendo e disse que Deus tinha algo para falar comigo. E aí foi quando eu percebi, tem realmente Deus, as experiências, a pessoa certa no lugar certo, lá no escritório, com quem eu pude ter essa ajuda, esse apoio. A primeira vez que eu pisei na igreja, Deus já falou comigo em profecia, coisas que eu estava passando, que ninguém sabia, que depois o pastor Tony foi usado e Deus falou tudo através dele. Enfim, então eu tive a certeza, por mais que eu não estivesse entendendo nada, eu não podia ignorar aquilo que estava acontecendo, porque tudo que estava acontecendo, Deus confirmava que era ele. Então eu só tinha uma opção, mergulhar. Viver, né? Isso que a gente olha a importância de um testemunho, né? De nós darmos um testemunho das nossas vidas, né? O senhor falou que tinha outras pessoas que eram crentes, mas aquela que dava testemunho, só, esses aqui não... Eu tinha... Não é muito, né? Não é muito, mas não. eu acho que ali tem uma resposta. Na verdade, foi um momento que Deus me fez olhar para ela mesmo. Tá vendo? Você aí que tá esperando em Jesus, seja fiel, continue, porque o momento é Deus que ele vai direcionar, né? E é tão tremenda essa história, porque enquanto eu estava tendo essas experiências, ouça bem, quando eu estava tendo essas experiências, a minha esposa também estava tendo as experiências dela. Ela fez uma viagem onde ela foi pro Acre com a dona Maria, minha sogra, e o tio Manuel, que o senhor já recolheu, já levou. E nessa viagem, olha só, gente, essa história é muito louca. Essa história é muito louca. E quando ela viajou, ela foi pro Acre e era um avião fretado. Enfim, as condições desses aviões que são fretados não são as melhores, né? O piloto era... É aquele teco-teco que dizem, teco-teco, né? O piloto já era... Dá um vento, ele faz assim, ó. O piloto devia ter no mínimo uns 80 anos. Meu Deus do céu, nada ajudava. Veio uma tempestade, irmãos, e vai cair o avião, o piloto não conseguia pousar, ele teve que arremeter, e foi uma confusão, então Deus tomou ela e falou, você vai casar. Ela, não, Senhor, não vou casar, que história é essa? Já tinha desistido de casar. Já tinha desistido. E Deus falou, você vai casar. Olha como Deus faz. Você vai casar. E ela naquela luta, não vou. E Deus falando, avião para cair, irmão. E Deus falando, você vai casar. É loucura, irmão. Você vai casar, e ela dizendo que não, e Deus falando, você vai. Enfim, ela aceitou aquilo, vou casar. Então, quando ela desceu desse avião... Passou ali os dias da viagem, voltou para Manaus, ela voltou decidida que ia casar. E o que ela fez? Ela começou a procurar preço de buffet, preço do buquê. Isso já lhe conhecia? Já me conhecia, mas tipo não queria assim, casar, né? Quando ela voltou da viagem, decidida que ia casar, só que ela não tinha nem um namorado.
Só que é o seguinte, fé. Deus falou com ela que ela ia casar, ela não queria, mas aceitou. Então ela começou a se posicionar e caminhar na direção daquilo que Deus havia dito para ela, do propósito. Então ela foi atrás do vestido de noiva, ela estava assim, andava assim, procurando as coisas, que ia casar, mas não tinha nenhum namorado. Só que Deus já tinha preparado. É o varão, né? Então, assim, a gente fala, a história, a gente vai montando o quebra-cabeça, né? E vê que desde o princípio Deus ele já estava cuidando de tudo, né? Porque ele me preparou. Plano de Deus. Ele me preparou, ele me fez olhar para ela e ele já estava preparando ela também, né? Porque senão ela não teria se aberto. Porque quando ela decidiu que ia casar, então ela viveu um momento em que ela começou a caminhar na direção disso. Eu lembro que ela passou a se arrumar mais. Então, assim, tudo foi, sabe, se encaixando. E ela começou a se exercitar, perdeu bastante peso. Então, eu olhei, irmão. Eu notei, eu vi que Deus, ele preparou aquele momento. Loura, né? No início, não tinha nenhum interesse, assim, não tinha nenhuma segunda intenção. Eu estava precisando de ajuda mesmo. Só que não tem jeito. Quando é propósito de Deus, Deus colocou um amor tão grande, que em 3 meses a gente namorou, noivou e casou. A história do seu casamento mistura com um testemunho de conversão, né? Sim. Daquilo que o senhor viveu e tudo. Porque foi bem compilado nessa situação, foi bem junto, né? Deus dava sonhos para ela, né? Então ela me via como um bebê e Deus falava, eu tô te entregando esse bebê para te cuidar. Então, Deus foi muito cuidadoso, sabe? Foi um momento assim que eu sinto saudade, porque era o sobrenatural de Deus ali com a gente todo tempo, Deus sabe? no colo, né? No colo, Deus cuidando. Hoje não, hoje Deus está falando assim, vai, eu tô contigo, faz a tua parte que eu faço a minha. Mas naquele momento em especial, né? Por isso que eu gosto muito assim de lembrar do povo caminhando no deserto, porque é exatamente isso, é Deus cuidando, né? Eu dou comida, eu dou água, eu cuido, eu abraço, eu coloco a coluna de nuvem para proteger. À noite eu vou colocar um foguinho aqui para te não ficar com frio. Então, todos nós temos esse momento. E é tão lindo quando a gente percebe esse momento e desfruta desse momento. Então, assim, depois que eu casei, aceitei Jesus, eu passei, assim, 2 anos, literalmente, o Senhor cuidando de tudo. Sabe? Cuidando de tudo. Onde foi um tempo, assim, muito precioso, onde todas as bênçãos que estavam retidas por um tempo, uma temporada de rebeldia da minha parte, o Senhor desatou e foi entregando, sabe? E a gente vai casar como? Não tem dinheiro. A mulher está esperando 12 anos no Senhor e não vai ter uma lua de mel, como é que vai ser? Não tem dinheiro, não tem como fazer as coisas. E aí a gente foi ganhando tudo, a gente ganhou lua de mel, a gente ganhou casamento, teve festa, teve buffet, eu ganhei um apartamento. Deus foi dando tudo, irmão. Tudo. Um apartamento, né? E assim, você vê que Deus verdadeiramente, ele é perfeito. Vai abençoando, né? Você tem um testemunho também. Ele faz de um jeito que você não vai ter dúvida. Foi ele. Foi Deus. Se não fosse Deus, não era ninguém. É porque Deus, ele se mostra em nossas vidas que toda honra e toda glória é dada a ele, né? A gente lê na Bíblia, a gente lê na palavra de Deus, tudo que ele faz ele de vitória, ele deixa explícito que foi ele que fez, né? E assim em nossas vidas, né? Eu tirei um pouco alguns... Nessa época a gente vive coisas extraordinárias, né? Sim. Coisas que Deus faz e fala assim embaixo, foi eu que fiz, e todo mundo vê que foi Deus mesmo, porque pela possibilidade humana tem coisas que não acontecem, né? Alguns testemunhos, só tem testemunhos fortes aí de quanto foi Deus mesmo e tipo na vida profissional, na vida ministerial, naquilo que Deus impulsionou. Tá, vamos lá. Quando eu aceitei Jesus, eu já era bacharel em Direito, né? Mas não havia ainda feito a prova da OAB. E a gente sabe que é um momento terrível na vida daquele que termina a faculdade e ele se vê obrigado a entrar numa maratona de estudo para poder passar numa prova que tem o mesmo nível de um concurso, o grau de dificuldade é lá em cima, né? Só que eu
Enfim, me formei e eu estava tocando, né? Eu tocava, passava. Eu toquei em bandas, eu ia para São Paulo, passava 3 meses, 4 meses, aí voltava, fazia as provas. Fiz a faculdade desse jeito. Terminei a faculdade e passei 7 anos, né? Trabalhava no escritório, mas não tinha feito a prova da OAB. Uhum. E aí, agora casado, não, tem que tomar vergonha, vou ter que tirar. Tem que... Enfim. E o que aconteceu? Fui fazer a prova. Me inscrevi na prova, faltava 1 mês. Gente, eu já tinha terminado a faculdade, passado 7 anos aí, na sombra e água fresca, se pode dizer assim. E aí me inscrevi para fazer a prova, sem preparo nenhum, faltava 1 mês para ocorrer a prova. E foi justamente nesse período que eu estava, me converti. Na verdade, eu ainda não tinha casado. Foi justamente no momento da minha conversão. Eu aceitei Jesus, estava indo para a igreja, uma sede tão grande, ia para a igreja segunda, terça, segunda, domingo. Tinha tudo na programação. Tinha o dia de ir para o monte, tinha o dia de ir para a campanha, tinha o dia de ir para o culto de ensinamento da palavra, o culto de domingo. Então, todos os dias eu estava fazendo alguma coisa na obra de Deus, me alimentando, buscando. E aí vem essa prova da OAB para fazer. Faltava 1 mês para acontecer a prova. Eu me inscrevi num cursinho, mas humanamente impossível de se passar. Muitos amigos estudando para fazer, pessoas próximas, gente que trabalhava comigo também se preparando para fazer. Uhum. Só que eu era tão fora da curva que ninguém queria estudar comigo. Ninguém, porque onde eu chegava ia contaminar o ambiente, porque eu era um estranho nesse ambiente, não fazia parte do meu ambiente, o meu ambiente era outro. Então foi um momento que eu me senti muito só, muito só, muito só. Em determinado momento, estudando, mas não deixando de buscar a Deus presencialmente, aonde tinha alguma coisa na minha igreja, na época onde congregava, um pastor foi usado em profecia dizendo que Deus me daria um sonho profético. Então, uma semana antes de fazer a prova, eu tive esse sonho, onde eu entrava na fornalha de fogo, juntamente com Deus. Eu não via ali a minha figura literalmente, mas eu via uma sombra maior e uma sombra menorzinha, com certeza era eu. E essa sombra maior pegava na minha mão e a gente entrava no fogo. E ele falava para mim, não te preocupa que no meio dessa guerra toda, quem luta por ti sou eu. E a gente entrava no fogo e começava a dançar. E é um momento assim que eu nem conhecia essa passagem de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, e Deus já falava nesse nível comigo. Então eu fui fazer essa prova e, pasme, só eu passei. Assim, todas as pessoas que eu conhecia, a gente fala assim, mas é muito impressionante. Todas as pessoas que eu conheci, que fez a prova, as pessoas que eu não conhecia, mas que os conhecidos dos meus amigos que fizeram, nenhum deles passaram, só eu passei. Meu Deus. Foi uma prova cabulosa. Uma prova cabulosa, assim. E na segunda fase, que é uma prova mais direcionada, né? Eu pedi a peça de Deus que caia uma contestação. Foi exatamente a peça que caiu. Eu já estava totalmente preparado. Eu fiz a segunda fase, eu fiz já sabendo que era minha, a carteirinha da OAB. O próprio Deus falando ali, direcionando, né? Mostrou, ó, é eu que tá lá, vai ser, ninguém vai passar, eu que vou fazer você viver isso, né? E tá vivendo, né? São pessoas que fazem essa prova, fazem 3, 4, 5 vezes, 2 vezes, e eu, sem estudar já há um bom tempo, fiz uma primeira, de primeira já passei. Mas tava lá no do INT? Foi mais ou menos assim. Eu fiz uma estratégia, né? Eu fiz uma estratégia. Eram muitas matérias, né? Então, dentro daquilo que eu consegui estudar, eu falei, Deus, isso aqui que eu consigo estudar. Que eu não consegui, me dá uma força. Orando. Minha esposa jejuando e eu fiz 5 horas fazendo a prova, né? Fazendo, mas em espírito de oração. Senhor, tu sabe, Senhor, tu sabe. E teve umas que eu fui bonito de ter. Mas Deus deu vitória. E Deus abençoou, né? Deus abençoou. Agora, um advogado há um bom tempo aí, num escritório bom, né, de Manaus, ótimo, um dos melhores de Manaus aí, Montserrat, né? Isso, Montserrat, assessoria jurídica. Aí eu percebo que a promessa, ela sempre existiu, né? Faltava era um posicionamento. E o Senhor honrou, né? Aí veio a questão
de aceitar Jesus, processo de Deus na sua vida ali, mas quando foi que chegou o momento em que Deus chamou para esse chamado assim, pastoral? Porque a música, né, continuou, grupo de louvor e tudo, e continuou ali, mas pastorado é outra coisa, né? Pastorado é um negócio diferente, né? Na E onde verdade, foi que Deus impulsionou isso? sempre começa com a música, né? Eu preciso contar assim mais um pouquinho do início. Eu já entrei na igreja e o que me pescou na igreja foi a música de cara, né? Então, participava do Ministério de Louvor, comecei tocando trompete na igreja. Depois, a gente comprou um teclado, eu fiquei tocando em casa, fui aprendendo. Passei 2 anos no banco, sentindo vontade de fazer alguma coisa para Deus, e Deus me Vendo os outros tratando. tocando, louvando. É, e ali, Tem meu gente que Deus, chega na igreja já e. Ah, eu tenho um chamado para louvar, e já quer louvar, né? Ah, eu sou cantor, fui cantor lá no mundo, né? E já quero que Já Deus ele quer. vai tratando, que Vai- não é. tem Na que igreja tratar. não é como lá, né? Tem que tratar primeiro. E interessante que a gente congregava numa igreja e tinha uma tecladista mulher. E a minha esposa viu a menina tocando e disse que queria, porque queria tocar o teclado e queria um teclado. Nós compramos um teclado para ela. Nisso, né? Tocar trompete, E eu né? tocava trompete. E tava triste pra caramba, porque a gente tinha saído de uma igreja onde eu tocava e fomos para uma outra onde eu não tava tendo oportunidade de tocar. E aquilo ali tava me consumindo. E a minha esposa quer tocar teclado. Ela nunca sentou para aprender a tocar o teclado. O teclado ficou lá jogado no quarto. E aí um dia eu olhei para ele olhou para mim e falei, vamos se ajudar aqui, né? Então o teclado passou a ser um amigo, cara. Comecei a compor, entrei nessa atmosfera de compor louvores e tava ali. E ali eu passava horas, às vezes o dia inteiro no meu quarto tocando teclado e compondo e me maravilhando com as coisas de Deus, mas no banco, né? No banco. E aí, Não tocava na igreja, só em casa. só em casa. Mas já tava ali aprendendo, né? Aí, de repente, a gente chegou num lugar onde tinha um ministério de louvor bacana, eu comecei a tocar com os meninos. E se deixasse, eu ia ficar ali minha vida toda, irmão, porque tava legal demais. A gente formou uma banda, um ministério, o nome do ministério Passageiros. É tão profético, né, que passou mesmo. Passou para mim, eles continuam lá no ministério. Mas assim, tava tão legal, porque a gente começou a fazer um trabalho autoral, os meninos não tinham essa veia de compor, né? Então eu já cheguei com as músicas que Deus estava me dando, e hoje, até hoje, eles, inspirados naquela fase, naquele momento, eles estão nesse trabalho autoral, e é bacana de ver que deixei ali influenciei de alguma forma. Enfim, tava ali e eu achei que ia ficar ali também o resto da vida. Foi quando o pastor Edmundo foi ungido pastor, e ele abriu o ministério, né? Geração de Amor, justamente com o pastor Leno, e convidou a gente para... Foi a primeira experiência, assim... Ministerial, né? Ministerial, né? Para estar na frente de um ministério. Então, o pastor Edmundo, como pastor, e era o vice-presidente ali do ministério, e o pastor Edmundo, você mais do que ninguém sabe, ele falava, estava falado e acabou. Então, o convite dele o Fábio vai ser o líder do louvor. Eu falei, meu Deus, não sabia nem o que era isso, mas vamos. Já é a primeira responsabilidade. Vai lá. Vamos lá, Ministério de Louvor, aí, enfim, aquela situação onde você olha para o lado, não tem ninguém, só é você. E eu aprendendo ainda, enfim, foi um momento assim muito desafiador. E na época, louvávamos eu, pastora Elisângela, missionária Luzineide, pastor Ed. Já vi entrar depois. Né? Entrou depois, né? Mateus começando no violão, não tinha bateria, Fabinho ficava só olhando. E foi doido pra tocar também. Doido pra tocar, e tinha outras meninas lá que louvavam com a gente. Foi um desafio, né? Ali a gente foi aprender, igreja pequena, e tinha aqueles momentos de extrema unção, assim, a gente vê que Deus, ele opera nos lugares, se manifesta nos lugares mais improváveis, através de pessoas que você nem sequer imagina, através de você. Ali a gente viu na simplicidade, às vezes a igreja era levada a uma atmosfera assim tão sobrenatural, só um tecladista ali, meia boca, que era eu, Mateus ali tocando os acordes, e a gente errava bastante,
cantando ali para Deus, né? Se superando. Senhor, a gente não tem condições, mas nós estamos aqui em teu nome, então vai dar certo. A gente orava muito, a gente ensaiava, os nossos ensaios começavam às 8 da manhã, ia terminar às 18, 19 horas. Ali a gente já comprava o frango e ficava por ali, ensaiando o dia inteiro. Aí eu tenho lembranças de que nos dias de ensaio a gente também aproveitava e lavava a igreja, limpava os banheiros. Então a gente veio aprendendo com tudo Parece isso. que é assim, né? Tipo, lavou o banheiro, fez tanta coisa aí que não é o servo, né? Na verdade, o servo, ele tem que aprender, né? O servo, ele nós servimos a Jesus. O Senhor não vai te chamar só para cantar, para pregar, o Senhor vai te chamar para fazer tudo, né? Para servir. Evangelizar, para servir, muitas vezes para lavar o banheiro, para limpar a igreja. E isso é a vida de um servo na presença do Senhor, né? E foi um momento de aprendizado, né? No momento em que Deus, ele foi agindo ali, ensinando, mostrando, é assim, meu filho, e teve um crescimento, né? Tanto ministerial quanto pessoal, né? Justamente. E não foi nada difícil, porque eu cresci numa casa onde a gente ouvia expressões do tipo: quem não vive para servir não serve para viver. Meu pai é militar, então esse senso de hierarquia, eu vi o pastor Márcio falando isso, né? Que enquanto ele serviu a Marinha, ele já foi absorvendo essas questões de obediência. Então eu cresci nesse ambiente e também não foi difícil para mim assimilar essa cultura do reino, esse caráter de alguém que se coloca na posição para servir. Eu queria servir e eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo fazendo aquilo. Pegava o meu bag com teclado, o meu casezinho de trompete, colocava debaixo do braço e ia para a igreja e ia feliz, irmão. Feliz, realizado. Estou indo ocupar o meu lugar. Porque para mim a maior alegria, Do propósito de Deus, né? a maior alegria para mim era imaginar que no mundo onde tem uma infinidade de pessoas, Deus olhou para mim, me escolheu e me encaixou. Me encaixou. Deu propósito, né? Justamente. Viver, né? E eu ficava assim, maravilhado. Eu falei: Deus, podia ser qualquer outro. Podia ser qualquer outra pessoa, né? Mas o Senhor me viu, o Senhor me enxergou. E eu estava fazendo tudo errado, estava fazendo tudo do meu jeito, dando minhas cabeçadas aí. E eu tinha uma certeza tão grande que era Deus, eram experiências assim tão inequívocas de que era Deus. Então aquilo ali me alegrava. Era algo totalmente novo, mas que não trazia para mim nenhum sentimento de menor, de ser menor. Não, eu me sentia muito grande em estar servindo ali, meu pastor. E foi um grande homem de Deus que nos ensinou tantas coisas, nos encorajou, né? O pastor Edmundo foi essa pessoa assim que Deus levantou nessa terra para encorajar, para comissionar pessoas, para confirmar chamados, porque esse é o legado dele, né? Então o pastor Edmundo foi essa pessoa que nos comissionou debaixo da autoridade de Deus, que nos posicionou e nos ajudou a nos enxergar. Então eu comecei como... Aquilo que nem nós, né, enxergamos. Justamente. Comecei como líder de louvor. Pouco tempo depois fui ungido a missionário. O pastor Edmundo me ungiu. Se eu chorar aqui, irmão, ver as lembranças, né? Pastor Edmundo, então ele me ungiu a missionário. Eu lembro desse dia, meu pai estava na igreja, minha mãe, minhas irmãs. Foi lindo. E aí começou. É um momento assim que aquilo que o mundo, né, o inimigo tentou tirar da sua vida, assim, de dar uma honra pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família, né? Justamente isso. Lembra que eu falei que a minha tristeza, o meu start, assim, para mudar a rota foi lembrar que fazia tanto tempo que eu não dava um motivo de alegria para os meus pais. Então, a partir daquele momento, eu estava vendo que as coisas, de fato, estavam mudando. E a gente vê hoje que tem tanto orgulho, né? Daquilo que tem se tornado, porque quando entregamos nossa vida para Jesus, nós vivemos um propósito que é alinhado a ajudar vidas, né? Tudo que nós fazemos em função na igreja do Senhor é para abençoar vidas, né? E Deus, ele nos entrega o propósito para que nós possamos ser espelho para outras pessoas. É verdade. E foi assim, pastor. Fui subindo degrau por degrau, né? Devendo tudo a esse Deus maravilhoso, as pessoas que ele foi colocando
na minha vida, me colocou no meio de uma família abençoada, minha sogra, Maria José Alencar, que fez muito propósito comigo, sempre dizendo Muitas orações na frente muitas da casa. orações, sempre fazendo uso das poucas palavras que ela profere ali com aquela boca profética dela. Ela não é de falar muito, irmãos, mas Mas vai lá, aquilo que né? ela fala faz sentido. E, assim, ela sempre falava para mim: eu acredito em você. Eu acredito em você. Adotou, né? O filho do Eu acredito, coração. eu te amo, né? Eu amo a tua alma, Não você é ama meu tua alma. filho. Eu acredito em você. E aí a gente foi nessa ascensão, né? Depois, líder de louvor, missionário. E aí a gente, pastor Edmundo fundou a Imune. A gente começou a congregar na garagem, igrejinha pequena, e eu ali, já missionário. Passou um tempo, o pastor Edmundo já foi formando ali o corpo de obreiros, né? Uhum. Só que, na minha cabeça, na minha humilde percepção, é aqui que eu vou ficar, né? É isso que A Deus gente tem tem pra essa, nós. a gente senta no lugar, ocupa aquele espaço e... Na época a gente conheceu o Danny Gomes, né? Isso. A história da Imune tá misturada também com a história do Danny Gomes. Uma benção. E isso, todas essas experiências, né, nos levaram a viver algo novo na presença de Deus, né? Verdade. O começo da Imune aí foi algo muito forte, assim. Foi mudanças muito radicais, né? Que, tipo, nos tirou de algo, assim, simples, né? Para viver algo muito maior. Mas que também tudo que já diz aí o tio do Peter, né? Grandes poderes, grandes Grande responsabilidades. responsabilidade. Então, nos entregou grandes responsabilidades aí, e isso, tanto na sua vida, quanto todos aqueles que se envolveram no começo, nossas vidas, e Deus, ele fez coisas grandes ali, né? Porque a gente numa igrejinha, né? No começo ali, na garagem, tudo, e a gente começou a fazer coisas em grandes proporções, né? Com esse DNA missionário, né? Já carregando no nome Igreja Missionária Unidos no Só Espírito, sempre levando esse amor, né? Fazendo o que muitos não querem fazer, né? A maioria não quer fazer, se preocupando em último lugar com a estrutura, mas muito mais com o ser humano. Então, Uma igreja que ali foi direcionada mesmo no evangelismo, né? A gente cresceu muito fazendo evangelismo mesmo, aprendendo boca a boca, ali, né? vivendo as Pegando muita experiências. porta na cara. A gente que olhava, não quero saber não. E foi algo que a gente teve que superar dia após dia, os medos, né? As vergonhas, tudo isso, e Deus, ele nos fez Culto na missionar, rua, né? culto na rua, né? Eventos, o Mato Eventos. Nascimento na época, né? Grande ali, aqui na frente da igreja também. Tanto que a gente fez o evento na rua, depois o Matos Nascimento voltou de novo. Não, eu quero ir na igreja. Cara, Gente, na meu igreja. Deus. Igreja não Igreja dava gente. Era uma garagem. Gente, Como a é igreja que não cabia 50 pessoas ele, ali, não, né? pastor, dessa vez Abre eu não as quero na portas. rua, eu quero ir na igreja. Meu Deus, a igreja é... O ovo, né? Mas, Abre as portas ali, gente. pelo negócio ali, tinha tudo para ter proporções maiores, né? E nisso, como eu falei, quando as grandes responsabilidades também nos levantam, muito é dado, como diz na Bíblia, né? Que Agora mais não é é o Peter, dado? né? Agora Muito... na Bíblia, né? Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Aí veio ter essas cobranças na vida, né? Cobrança de algo maior. E como é que foi aí esse sentimento quando começou as cobranças aí? Olha, eu quero mais, Deus quer mais. E foi um negócio assim que porque tava bom ali, né? Tipo, tô fazendo a minha parte com Deus, tô vivendo meu propósito. Tá muito bom aqui onde eu tô e eu quero ficar aqui. Mas Deus tá falando, não quero só isso aqui não, quero isso aqui também. É quando a gente Viver descobre... algo maior, né? É quando a gente descobre que a obra é do Senhor, né? E que Ele nos chama com um propósito. E que a gente não sabe que propósito é esse. E que muitas vezes a gente se sente desorientado. Mas como Deus tem
colocado uma frase no meu coração. A gente não sabe para onde está indo às vezes, mas ele sabe para onde está nos levando. Sim. Dependência, né? Justamente. Então, a gente percebe, né? Aquele nível já não serve mais, tem que ser no nível mais profundo. A gente sente essa cobrança, a forma da busca, né? Tem que buscar mais. O tanto que tu buscava antes, tem que buscar agora muito mais, porque eu te coloquei no outro nível. A gente percebe quando ele muda a estação, né? E assim, de uma forma A surpreendente. chave dá uma... Uma forma surpreendente, sem a gente perceber muito, se dar conta, a gente foi vivendo essas experiências de se dar conta, meu Deus, como é que a coisa foi tomando essa proporção. Nos momentos de crise, né? Nos momentos onde a humanidade gemeu, chorou, a gente viveu o nosso maior crescimento e ao mesmo tempo a nossa maior perda, né? Mas, enfim, esse chamado, né? O pastor Edmundo, ele era um homem espiritual e ele falava, né? Chegou o tempo, precisamos de vocês, pastores. A gente relutou um tempo, porque a gente luta, né? E coisa dura é você lutar contra o teu chamado, irmão, porque... E o homem de Deus ainda fala assim, ó, é Deus quem tá chamando. Deus quem tá chamando. Né? Aí Quem for fora daquilo que Deus tá chamando, é duro que a gente vai falar, mas é desobediência, né? As pernas tremem, né? O negócio, o coração palpita. Será? Não é não, não é agora não. A gente tinha medo, né? Na verdade, o medo é legítimo, né? Porque a gente olha pra gente. A gente olha pra gente e fala assim, eu não vou conseguir. Não sou capaz. A gente olha pra gente e fala, o que eu tenho a dar nesse novo ciclo, nessa posição aí, nessa porta que está se abrindo? O que eu vou agregar? O que eu vou acrescentar? Eu não estou conseguindo pastorear nem minha vida, quanto mais a vida dos outros. É na hora que você fala assim, meu Deus, não vai dar certo isso. Não é para mim. Opa! Chegou aí, gente. Agora chegou o nosso Smooth. Bota aí de Bota novo tudo aí. aqui, ó. Primeiro. Bota aqui na frente. Já vamos entrar aí com... Novamente aí. Fabinho aqui. É a hora mais lá da feliz, Smooth olha. House. Já mudou aqui o negócio. Já vai mudar de chave. Chique, porque né? chegou... Ah, Smooth. Olha aqui, ó. coisa Jeito boa. aí. Que maravilhoso. olha só essas delícias. Esse aqui é o Citrus. E tudo bem caracterizado aí com... Puxa mais pra cá, pastor. Com os nomezinhos, tudo. Isso aqui é o Goiaba. de goiaba, né? Dani ali. Já vai lavando aí. Esse aqui é o de goiaba. É gostoso, Dani? Demais, né? E aqui, ó, já vai pro Dani Gomes. Esse aqui é o Cappuccino Paçoca. Cappuccino Queridinho, Paçoca. olha. Meu Deus. Que O saudade. Daniel chegou até. Esse aqui é o Blessed. Blessed. Esse aqui é o meu. Tido de frutas, né? Esse é abacaxi com hortelã. Esse aqui é abacaxi. Abacaxi com hortelã. E esse aqui é o Citrus. Esse aqui é do pastor. Esse aqui é limão, abacaxi. O pastor ele pediu 2, né? Pedi 2 porque pastor pode, né? Também esse aqui é Esse aqui é maracujá com óleo, né? Olha aí que legal. Então você vai poder fazer os seus pedidos também via iFood, tá bom? Onde você estiver, na sua casa, não perde tempo não. Já vai lá e pede na Smooth. Fabinho, Fabrício delícias e o aqui, Matheus vai te atender com o maior amor e carinho. Né? Fala aí. Isso também, né? O Fabrício. Fabinho e Matheus, né? Estão lá aí fazendo esses... É uma delícia. Só eles sabem fazer como Deixa eu sai fazer uma gostoso. degustação aqui, ver se tá bom mesmo. Sensacional. Eu vou provar o meu também aqui. Sensacional. Deixa eu provar aqui o meu também. O Daniel, ele tá salivando logo dele. Smooth House. Que delícia. Meu é o Blessed, tá bom? Se você aí pedir aí Blessed, tem descontinho, né? Que dá por menos 5 centavos. Falar que conheceu a Smooth House, né? Pelo Immunicast. Pelo Monicast.
tá bom? O número aí pra você tá pedindo também, você pode pedir pelo iFood, que é muito mais rápido, né? Muito mais rápido, você pede pelo iFood aí, já procura. Smoothie, ele se escreve assim, ó. Smoothie House, né? Que é a casa do Smoothie, né? Pra você já tá por dentro familiarizado, tá bom? E é isso. Smoothie House Obrigado, Smoothie Manaus, Deus House. abençoe. É Tamo sempre junto, uma hein? maravilha estar aqui no Imunicast aí. Esses abençoados. Amém? Falando também de patrocinador, quero falar também para você da Unopar. A Unopar, ela é uma faculdade conhecida nacionalmente no Brasil todo, que tem aí sempre entregado melhor atenção. E para você ganhar, você só vai precisar botar aqui no comentário: eu quero o curso de extensão, tá bom? E o primeiro que botar aqui vai estar ganhando. O pessoal tá falando aqui: eu quero É o melhor Smooth de House. Manaus, é verdade. Eu quero. Na verdade, é o melhor do Brasil. O pessoal tá falando: eu quero aqui o Smooth House É também. só passar aqui na Cidade Nova, aqui, na Smoothie House, você vai adquirir o seu lá. Eu faço o seu pedido. Tá bom? O endereço é a Avenida Dessana, Dessa, número 23, Cidade Nova 1, ao lado da Escola Idaã. Tá bom? Vai lá e adquire, ó. Tá muito gostoso. Eu tô de olho ali naquele lado do pastor. Esse aqui é pra depois. Tá bom? Então vamos continuar aqui, né, no nosso bate-papo, conhecendo aqui um pouco o nosso pastor, já na época da transição, Sim. né, para pastor. Abraçando aí o chamado, né? Então, foi um momento de confronto, né? E a gente se questionava, será que é o momento? Será que não está havendo alguma precipitação? Até então, as coisas estavam acontecendo de uma forma mais natural. Mas na iminência de viver essa responsabilidade, a gente sentiu o peso. Minha esposa sentiu o peso, eu senti o peso. Eu fazia as contas, né? O que isso vai requerer da minha vida? O que isso vai mudar? Será que eu estou pronto para dar esse passo? Enfim, a Quem gente... não treme, né? Todo mundo tremeu, né? Os homens da Bíblia tremeram, né? Como é que nós não vamos tremer, né? A gente, mais do que isso, né? A gente se negou no primeiro momento, né? Então houve a primeira consagração, né? O primeiro momento em que foram ungidos pastores, a gente ficou ali como missionário, né? A gente fugiu. Só que não perdia para esperar. A gente passou um ano aí lutando, né? Eram muitas lutas, minha esposa passou por processos de enfermidade e muitas pessoas se levantavam assim, sem nos conhecer, para falar, né, que era de Deus. Deus aperta o negócio. Que era de Deus, que não era para fugir. E aí um ano depois, em 2018, setembro de 2018, nós fomos 19. Setembro. Mais ou menos. Setembro nós fomos ungidos pastores. Agora a lembrança que eu tenho mais linda desse momento não foi no dia em que nós fomos ungidos, consagrados a pastores, foi no dia que nós fomos separados, em que o pastor Edmundo ele anunciou que a partir daquele dia, foi no início do ano de 2019, nós estaríamos sendo separados a pastores. Foi assim, um momento de aclamação, assim, meu Deus, era o céu ali, sabe? A igreja inteira, assim, foi uma confirmação aquilo ali, sabe? Eu nunca vou esquecer desse dia. Para mim ele tem até uma relevância maior do que o próprio dia em que o óleo desceu. Que nesse dia, não sei te dizer o que eu senti. Todo mundo bateu palma. Foi assim. Não é pelos aplausos, é uma confirmação. Você vê que, né, se testificou na vida da igreja porque Deus estava trabalhando, já havia preparado esse momento. Então, até nisso eu vejo assim o cuidado de Deus. E aí, daí para frente, nós abraçamos, né? Ainda estamos lutando aí dia após dia, porque ser pastor não é fácil, é um desafio. E a gente está se ajustando a cada dia, mas sempre buscando viver a vontade de Deus. Depois disso é história, né, gente? E como é que foi a questão aí
teve toda essa trajetória, tornou um pastor. E veio um momento difícil, assim, para todo mundo, né? Não foi só para nós, né? Foi a época da pandemia, né? Que a gente teve a perda do nosso pastor e teve um novo desafio aí, né? E agora? Um novo desafio aí de estar na frente da Imune, né? Aí uma igreja já grande, uma igreja aí que em amplo crescimento e agora é contigo, pastor Fábio. As pernas tremeram, Treme até hoje, mas uma responsabilidade, treme até né? hoje, né? Mas Porque foi uma época que o senhor estava vivendo um tempo bom no escritório, né? sim, No profissional, na área planejando outras profissional. coisas, né? A gente fazia planos de investir, né, na carreira profissional e em outras coisas. E aí, de repente, Deus muda tudo, né? Não só na minha vida, mas na vida de toda a humanidade. Veio essa pandemia, foi terrível, a gente teve que se reajustar, a gente teve... E por incrível que pareça, até minha esposa havia pedido demissão, assim, tipo um mês antes de explodir a pandemia. Então, e aí veio tudo junto, né? O pastor faleceu, a esposa não estava mais trabalhando, e agora muda tudo. Todo mundo pegou Covid também, no mesmo tempo, na mesma época. E aí assume essa responsabilidade, como é que vai ser, o que vai ser. Então foi um tempo assim de muito medo, né, no início, pelo novo, porque o novo às vezes assusta, até o momento em que você domina as tuas emoções, né? Porque a gente não pode ficar à mercê delas, né? O Não. medo, a preocupação, a ansiedade, essas coisas elas vêm, mas elas não podem te dominar. Então a gente respira fundo e sabe, e vai lembrando das promessas que Deus fez ao longo do tempo. A gente ia lembrando das profecias e a gente vai tomando posse uma a uma. Né? As coisas que o pastor Edmundo já falava em vida, e você vê que é um tempo que já havia sido profetizado, né? Quando a gente tá vivendo aqui é um ambiente profético. Se você lançar uma palavra aqui e eu tomar posse, vai acontecer. Recebi, vai se entender com Deus, né? Vai acontecer. E aí Deus permite, né, a gente fazer esse... A gente vai lembrando de tudo, todas as coisas que foram faladas, profetizadas, e Deus fala, agora é o tempo, chegou o tempo. Então, a gente não tem como não pensar na geração de Josué, né? Eu me identifico muito com a geração de Josué, porque Deus chega com Josué e fala, a primeira coisa, né? Meu servo Moisés tá morto. Agora é contigo. Pega esse povo e atravessa o Jordão. Então eu me identifico muito com isso, né? E para que alguma coisa nova aconteça, alguma coisa tem que ficar para trás. É tão interessante que teve que ouvir muitas vezes, ser forte e corajoso, né? Não se atemorize nem se espante, né? Medita nessa palavra. Da mesma forma, Deus já havia falado com ele antes. Olha aí. Deus já havia falado com ele antes. Só que quando chega o momento, a gente se surpreende, né? Tinha que ser agora. Tinha que ser agora, né? Tão cedo, né? Porque agora, não estava pronto, não estava preparado. Só que se a gente for esperar, tá preparado, capacitado. Nunca vai acontecer. Porque o agir de Deus é diferente do nosso, né? Não é Deus, ele não espera nós estarmos preparados para fazer. Ele nos prepara, só que no meio da guerra, né? E ali a gente vai ter que trabalhar. E nessa mesma situação, no meio dessa guerra, no meio dessa luta, né? Pegar essa responsabilidade para si e falar, vamos lá. É uma experiência que é nova, né? Como eu falei, né? Mas Deus, ele capacita, na verdade. E o que foi que mudou, assim, na sua vida, quando isso tudo, que de 2 anos pra cá, né? Assim, tudo aconteceu e veio, assim, esse direcionamento, né? Direção, fazer aquilo que Deus tinha proposto. Antigamente tinha questão de mundo, agora não tem mais, agora é comigo, né? Com o corpo, né? Tem a igreja aí junto. E todo mundo vê que a Imune, ela tem crescido muito, né? Feito... É ousado, na verdade, né? Tem uma unção de ousadia, né? Tem muitas coisas ousadas aí.
E muitas vezes a gente olha e pensa assim, não é aquilo que Deus quer, né? Ainda tem que ter mais, né? E como é que tá sendo essa experiência até chegar aí esse momento? Olha, o bom da vida e da trajetória pastoral, a vida de um cristão é que nem um dia é igual ao outro, né? Então, uma coisa que é positiva nisso tudo é que não tem mesmice, né? A gente está É, sempre aventurando, desbravando, conquistando. E muitas vezes o Senhor nos remete a esse lugar de ter que confiar nele mesmo. E na Imune, tudo tem sido assim muito intenso. A minha experiência enquanto pastor tem sido muito intensa, muitas coisas aprendendo assim, sabe? Até então não sabia muito, então vai, se aprofunda, mergulha, aproveita a oportunidade. Então eu tento encarar tudo dessa forma, é uma oportunidade. E eu preciso aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível, porque ela vai chegar um momento que essa oportunidade vai ser aberta para uma outra pessoa. Vai chegar um momento que eu vou sentir falta desse tempo aqui. Então eu quero viver esse tempo da melhor forma possível, eu quero me entregar da melhor forma possível. Então a minha luta hoje é muito mais para conseguir desfrutar tudo isso e não mergulhar num poço de preocupações, de ansiedade, porque se você for parar para ficar dimensionando essas coisas, é, a experiência é frustrante. Então eu luto todos os dias para que não seja um fardo, porque a obra de Deus ela não é pesada. Eu luto todos os dias para que eu não sinta esse cansaço, porque os que confiam no Senhor, eles se renovam. O Senhor, ele dá força, o Senhor, ele dá estrutura, e o Senhor, ele tem trazido pessoas para nos ajudar. A gente tem uma forma de trabalhar, a gente é ousado, mas a gente tem um corpo competente, a gente tem pessoas que somam com a gente, então a gente está sempre olhando para essas pessoas, para aquilo que Deus está fazendo e procurando fluir da forma que a coisa vai funcionar. Então a gente tem visto nesse ano, sobretudo nesse ano de 2022, tem sido diferente, sabe? O glória da igreja é diferente. As manifestações que Deus tem agido no meio da igreja é diferente. E eu vejo que tudo isso vem de um posicionamento, sabe? Deus fala e a gente faz. Deus fala e a gente faz. A gente começou esse ano de 2022 debaixo de uma proclamação, que é o ano de viver o propósito de Deus. Eu acho que a gente não tinha uma decisão mais acertada para tomar que não essa. Porque a partir do momento que falamos que vamos viver o propósito de Deus, que esse ano de 2022 é o ano de viver o propósito de Deus, coisas sobrenaturais, inexplicáveis têm acontecido. As experiências têm sido as melhores possíveis. Deus verdadeiramente ele está entre nós, ele tem nos dado uma força que a gente, no momento de estar fazendo uso dessa força, a gente desconhece. Mas ele está no meio, ele está fazendo. Então eu só tenho a agradecer a Deus e a experiência que eu tenho como pastor, estando à frente dessa igreja, são as melhores possíveis. Eu nem merecia tanto, mas aprove a Deus providenciar esse tempo, esse momento, e eu quero aproveitar da melhor forma possível. Eu quero gastar a minha vida fazendo a na vontade de Deus. presença de Deus, né? Não tem lugar melhor para gastar a vida a não ser na presença de Deus. E quando Ele nos chama assim para viver esse propósito, Ele nos dá direcionamentos, né? A qual o Senhor tem dado esses direcionamentos para a Imune, né? Através da sua vida e muitos projetos, na verdade, né? Projetos aí que influenciam a abençoar vidas, né? Porque todo o nosso propósito é em questão de vidas, né? Almas para o reino, vidas serem transformadas, tantos testemunhos aí que Deus tem feito no meio da igreja, né? E crescimento também. E influencia diretamente naquilo que Deus tem para nós, né? Então, cada projeto que nasce do coração de Deus para Imune, os encontros tem sido uma bênção. Tivemos um encontro de líderes agora. Foi Foi algo maravilhoso, poderoso, né? poderoso. E tanta coisa que Deus tem feito, né? E assim, o, como o senhor falou, esse ano 2022 foi proclamado, né? Viveu o propósito de Deus, né? E daqui para frente é algo grande, várias coisas grandes vão acontecer, né? Mas nós estamos aí com sempre a Imune como uma igreja missionária sempre está trazendo algo respectivo a isso, né? As missões, né? Nós temos os nossos cultos de missões, nós
enfatizamos isso, já recebemos missionários aí, pastores do Peru, da África, de tantos lugares, né? E a Imune tem esse propósito aí em abençoar vidas, né? Não só aqui em Manaus, não só no Amazonas, mas no Brasil e no mundo, né? E tem ganhado essas proporções, né? E imagina, tem entendimento do que Deus vai fazer, né? Tem entendimento do que Deus tem preparado, assim, que almeja fazer, assim, Deus, assim, realizar no nosso meio. Olha, eu não costumo muito, sabe, fazer cálculos de onde essa história vai dar, onde Deus vai nos levar. Eu sei que Ele está nos levando. Tá levando, né? Ele está nos levando. E uma coisa que a gente não consegue fugir é desse viés missionário, né? Então a gente está sempre atrelando aí algo voltado para missões. Acho que isso é uma marca da igreja. Uma trilha aí que o Senhor, um trilho que o Senhor nos deu para percorrer. A gente não pode muito se distanciar disso. Mas eu vislumbro um tempo em que nós teremos condições de estar enviando. Esse vai ser um sonho realizado, uma promessa realizada, enviando pessoas, capacitando missionários, né? Eu vejo a gente sendo patrocinadores de projetos fora, por que não, né? Fazer parcerias. Eu vejo oportunidades que o Senhor está gerando aí, nós vamos viver isso. Hoje nós temos sementes que já foram lançadas e chegaram no Peru, chegaram na África. Então, você está aqui, a gente tem uma igreja que abraça esses projetos, né? E que gosta muito de fluir, né? Nesse caminho aí de missões. E eu vejo que é o que Deus tem para nós. Essa é a questão, né? Das missões, né? E alcançar vidas, né? Abençoar o máximo de pessoas, né? O intuito da igreja, né? E falando nisso, nós vamos estar recebendo amanhã, né? A companhia Inicia, né? Isso. Eu vai iniciar com a peça teatral O Tribunal, né? Que vai ser muito forte aí, porque a gente acompanha há muito tempo o Jardim do Inimigo, né? A gente acompanha há muito tempo outras peças, a Rua Azusa, e vai vir aí o Tribunal, né? Faz convite aí pro povo tá aí com a gente. Amém. Quero convidar você, um convite especial para estar conosco aqui para uma sessão abençoada dessa companhia teatral Jeová Nissi, amanhã, dia 18 de maio, quarta-feira, a partir das 19 horas. Vai ser tremendo, vai ser um espetáculo, uma oportunidade para você vir aqui e ter uma noite diferente. Você não vai vir para a igreja e acompanhar um culto tradicional, não. Você vai vir para uma noite onde você vai presenciar, vai assistir uma peça de teatro totalmente especial, especialmente feita para tocar o teu coração, porque tem uma mensagem, sabe? Tem coisas que você vai experimentar vindo para cá. Por isso eu quero te fazer o convite, porque tem surpresas reservadas para você nesse dia, que é amanhã, a partir das 19 horas. Então não perde isso, não fique em casa. Vem para a Imune, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas amanhã aqui. E você é nosso convidado especial. E já os primeiros lotes já foram, né? 200 ingressos já foram. Já vamos abrir aí o segundo lote para você estar aí tendo a segunda sessão, né? Então vai ser, quem já garantiu já o ingresso para a chegada às 19 horas, vai estar chegando aí e a assistindo. Entrada, como é que é, pastor Ed? A entrada é 0,800, mas você pode trazer 1 quilo de alimento para a obra social e também, né, uma oferta voluntária, porque tem um projeto deles na África aí, eles têm um projeto da Aldeia Inici, e esse projeto deles aí alcança vidas ali em Angola, né, em 3 cidades, e outras cidades que eu esqueci o nome, e nós estaremos ofertando na vida deles aí para que eles possam aí levar, né, os mantimentos, levar ali os recursos para essa obra missionária. Então você traz uma oferta aí abençoadora que será revestida totalmente em missões.
para eles, O né? trabalho deles é muito grande, muito extenso, Muito abrangente e lindo. Lindo. Né? Você pode acompanhar também pelo YouTube aí os aí as imagens ali os vídeos que vão estar aí aqui, ó. Os vídeos aí lá do projeto social dele, né? Um grande projeto, né? Kaique lá, que é o líder da Giovanni Cia aí, eles moram lá, eles vão em São Paulo ali, também tem uma escola de missões, que se você conhece há muito tempo, né? Ali a Companhia Inicie, eu tenho certeza que essa peça marcou a vida de muita gente, né? Essa Enquanto a daqui, gente está falando, tá passando tudo aqui atrás. Né? isso, está restaurando sonhos e tudo. Lá a escola Sebastiana Garcia, né? Então, todo esse projeto aí, eles levam recursos para lá e você pode estar abençoando também, em nome de Jesus. Eles fazem essa peça em todo o Brasil, em todo o mundo e estará conosco aqui pela primeira vez na Imune. Será uma honra receber eles, porque ali cresci no Evangelho vendo eles. Eu Vendo, né? participei de teatro um tempo, né? Influenciados pela companhia, né? Influenciado pela companhia, eu fiz o papel do Jardim do Inimigo lá. Em Botou breve, aquela cara. maquiagem. Foi, meu Deus, lembra, né? Foi uma época muito boa, assim. E teatro é algo que é muito forte, né? Uma pregação através da arte, né? Então, Eu vem. particularmente já ouvi alguns testemunhos de pessoas que participaram dessa peça, que viram, né, e em outra igreja onde eles se apresentaram, e os testemunhos são os mais lindos. As pessoas foram realmente tocadas, ficaram ali impressionadas. É algo evangelístico, né? Traga alguém que não é cristão. Mas vamos lá assistir um teatro, uma peça, e você vai estar trazendo aí essa Oportunidade pessoa. perfeita para você, maridão, também pegar a esposa, meu irmão. Os Traz os filhos. filhos, né? Aqui vai Uma ter. oportunidade de você estar num programa diferente com a tua família. Algo que você talvez ainda não tenha vivido. Tem gente que nunca foi no teatro. Olha aí. Você não foi no teatro, o teatro veio até Imune e você vai participar disso agora. Então é isso. Amanhã, a partir das 19 horas, já garante já o teu ingresso lá no aplicativo Igreja Imune, né? Você que não sabe, o nosso aplicativo Igreja Imune, o nosso aplicativo tem tudo que acontece na Imune acontece no nosso aplicativo. Palavra, nosso TSD, nosso devocionário, as notícias para você conhecer a Imune de ponta a ponta, Agenda, está lá. né? A agenda, tá todo o nosso aplicativo lá para você ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Falando dessa programação aí, depois do nosso encontro de líderes, que tivemos, Deus ele abriu um novo tempo, né? Uma chave. Uma nova chave aí. E nós viemos aí com uma série, né? Série Chamados para Liderar, né? Chamados para liderar. E teve a primeira parte dessa série e foi a maior força do mundo. Nós tivemos que conhecer que a maior força do mundo é a oração, né? Através da fé. Você orando com fé, Deus ele faz coisas grandiosas, né, pastor? Então, essa série vai ser um divisor de água na vida de muita Já está gente. sendo, né? Já está sendo. A gente já teve o primeiro dia, tanto na Cidade de Deus, como aqui na Cidade Nova. E a gente viu, quando Deus ele quer fazer, ele faz. E ele preparou esse tempo para despertar uma geração de pessoas que estão sendo chamadas para liderar. Porque eu vejo que tem um momento na nossa vida em que Deus muda tudo. Então, é necessário que a gente tome as rédeas. Deus ele deseja que a gente tome as rédeas, porque muitas vezes a gente está orando, está pedindo, está clamando, está posicionado, mas está esperando que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai fazer alguma coisa, que Deus vai fazer tudo. Mas Deus, na verdade, ele está te chamando para um novo tempo que ele vai fazer através da tua vida, porque você já orou, você já clamou, você já pediu. Só que a resposta de tudo aquilo que você vem fazendo, pedindo em oração, é você mesmo. Então Deus tem chamado um povo, tem chamado essa igreja para viver esse tempo, sabe? Você vai ser um expoente dentro da tua casa, você vai ser um destaque dentro do teu trabalho. Isso são promessas que Deus tem para nós. Não é só na vida ministerial, mas na tua vida como um todo.
tem que ser um divisor de águas, sabe? A forma como você se relaciona com teus filhos, né? Quantos pais, quantas mães têm perdido nessa autoridade? O Senhor entregou uma chave de autoridade nas tuas mãos. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, né? Ele pelejou, ele lutou, ele desceu ao Hades, tomou a chave da morte do diabo, entregou nas mãos da igreja, tem uma chave poderosa nas tuas mãos, só que muitas vezes a gente está pegando essa chave que o Senhor entregou para nós e está subjugando essa chave, está dando legalidade para que coisas entrem nas nossas vidas e façam com que a gente perca essa autoridade. Mas está vindo aí um novo tempo onde o Senhor está te chamando. Ele quer te devolver essa autoridade, sabe, no teu casamento. Perdeu a autoridade, não tem mais encaixe, não tem mais respeito, não tem mais harmonia. Tá faltando, sabe, alguém que vai ali de fato conduzir, que tem autoridade. Deus, ele quer te empoderar nesse sentido, para que você venha de fato liderar, governar, reinar nas áreas das tuas vidas. Porque tem muita gente que está olhando, a vida está passando e o tempo passa e ele não para, não. Só que o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que eu tenho que buscar isso. E através dessa série, o Senhor, ele quer elucidar essas coisas, ele quer, sabe, acender princípios dentro dos nossos corações para que de fato nós venhamos liderar, governar e reinar as áreas de nossas vidas. E é interessante que essa série, ela é direcionada no livro de Neemias, né? E o livro de Neemias é um livro muito forte, né? Que não é segredo para ninguém. Eu amo o livro de Neemias, que ela nos traz chaves importantes, né? Vai vir agora e essa próxima administração de como ter êxito, né? Os empreendimentos que você faz. Ministerial, familiar, profissional. Qual o segredo, né? Qual o segredo disso, né? Às vezes a gente está empreendendo, mas não está tendo êxito. E isso é crucial na nossa vida. Você trabalha para você ter um sucesso, né? O êxito é sucesso, é ser bem sucedido, né? A Bíblia fala, se você, né, dá uma chave, né? Vou soltar essa chave aqui, eu nem sei da administração, mas vou soltar essa chave. Meditando essa palavra dia e noite, será bem sucedido, né? Naquilo que fizer. Então, ter êxito é ser bem sucedido, né? E muitas vezes a gente não sabe, não tá encontrando essa chave aí para ser bem sucedido. Tá tendo muito esforço, muito trabalho e pouco resultado. Só que Deus não quer que seja assim. Não quer que você se acomode ou aceite essa condição na tua vida. De trabalhar, se empenhar, se esforçar, mas não ter êxito. É isso que nós devemos entender, que Deus, ele tá cuidando de tudo e ele quer nos fazer prosperar, né, nas áreas das nossas vidas. E isso, Deus, ele vai agindo, né? Então fica ligado aí nessa série, Chamados para Liderar. Tem uma águia aí, tem esse águia, irmão, tem que voar por cima aí das situações da vida. Uma visão diferenciada. Uma visão diferenciada, a visão da águia. É a visão por cima, irmão. Deve ter gente que tiveram no encontro de líder, sabe? Entraram com visão de galinha e saíram com visão de águia. Então voaram, né? Literalmente. Então é isso. E muitas outras programações também para as mulheres, sim, né? Próximo sábado agora, nesse sábado agora, né? Vai ter aí esse culto profético, né? Do Ministério Unidas para Florescer, né? Que vai ser as mulheres forte da Bíblia aí, o tema, né? Tem as mulheres da Bíblia, vai ser um culto temático, né? Você que é mulher aí, pastora Márcia Strauss aí vai estar conosco. Pastor Elisângela aí coordenando aí. Eles vão apresentar aí até as mulheres da Bíblia. Olha que legal. Vamos ver esse negócio? A gente vai estar aqui nos bastidores, dando aquele apoio, né? Tudo que for necessário, a gente vai estar ali nos bastidores, abençoando também. Porque quando a gente faz as nossas programações, elas também nos ajudam ali pelos bastidores. É um ajudando o outro. Nossas esposas estarão lá e nós estaremos aí abençoando também, sendo abençoados, né? Porque vai ser um negócio muito legal, né? Então você, mulher, não perde nesse sábado. Vai ser forte o que Deus vai fazer na tua vida, né? Pastor, para finalizar, nós estaremos aí sempre preocupados com sermos bem-sucedidos. A igreja se preocupa com isso, né? Sim. E teremos um seminário aí forte, né? Eu queria que você falasse aí um pouco desse seminário, Vida Extraordinária, né? Amém. Que vai ser um seminário que tenho certeza que será um evento aí que vai haver um custo, porque
tem muito material, né? Sim, E tem só 100 vagas, né? só 100 vagas. São vagas limitadas porque para que a gente tenha, na verdade vai ser uma imersão. É o seminário Vida Extraordinária, onde você vai fazer uma imersão e a intenção nossa aqui é que a gente tenha uma maior clareza acerca de quem somos, qual o nosso verdadeiro potencial, as áreas em que temos mais facilidades. Enfim, a gente vai estar falando de finanças, vida extraordinária. Por que não falar vida em abundância? Jesus ele fez essa promessa, mas tem muita gente que não tem vivido essa promessa. Então, esse seminário é para trazer uma clareza de que, de fato, essa promessa ela é real e que nós devemos cooperar para que ela de fato aconteça. Então, vai ser um dia inteiro, começa às 14 horas até às 21 horas. A gente vai estar contando com a presença especial aí, ilustre, do pastor Newton Ramos, da sua esposa, a pastora Gabriela. Vai ser uma bênção, eles estão muito animados. A gente fez uma reunião, pastor Ed, para conhecer aí o conteúdo programático, aquilo que vai ser ministrado, e só ali em poucos minutos ele falando acerca do que vai ser ministrado, a gente já ficou muito animado. A gente já viu a dimensão daquilo que Deus quer mover, daquilo que Deus quer fazer. E ele não quer fazer só na minha vida, ele quer fazer na tua vida também. Por isso eu quero te fazer esse convite dia 28, sem ser esse sábado agora, o próximo, seminário Vida Extraordinária. Vai ser uma verdadeira imersão. Você vai ter clareza de quem você é, de como você está e do que você precisa fazer para alcançar essa vida aqui, ó, que eu tenho certeza que você quer. Vida extraordinária. Eu quero. Eu vou estar lá para receber e para viver essa vida extraordinária. Eu quero contar com a tua participação. E como o pastor Ed falou, vai ter esse custo. Na verdade, não é justo falar em custo. Quero falar em investimento. Porque gasto a gente tem com tanta coisa que é supérflua, que não serve de nada para as nossas vidas, e a gente gasta muito mais. Mas aqui não, é um investimento. R$ 30 que você investe, a igreja não vai ficar com nada desse investimento. Tudo é para abençoar o ministério do pastor Newton Ramos, na verdade, para suprir os gastos que tem num seminário como esse. Como o pastor Ed falou, você vai chegar aqui e vai receber um kit com apostila, bloco de notas, caneta. Você vai participar de um ambiente onde tem ar-condicionado, vai desfrutar de um bom som, vai ter dinâmicas. Essas dinâmicas requer material para que sejam feitas essas dinâmicas. Você vai desfrutar de um coffee break. Então, tudo isso está por conta desses R$ 30 que você vai investir na tua vida, no teu ministério. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado e Deus vai te entregar essa vida extraordinária. É isso aí. Então, você quer ter uma vida extraordinária? Deus, ele nos mostra o caminho, né? Que nós temos que seguir, nós temos que seguir esse caminho, né? Então, Deus, ele nos direciona a viver esse propósito aí, em nome de Jesus. E isso tudo o Senhor quer fazer em nossas vidas algo novo, né? Então, toma posse aí do melhor de Deus para tua vida já. Essas programações, esses eventos são tudo para abençoar você, né? Até o final do mês aí, né, pastor? Esse mês, os 2 últimos meses, né? Abril e esse mês de maio agora está sendo bem corrido. E eu sinto muito orgulho de ver a igreja se esforçando, abraçando, não para né? investir na estrutura, mas investir nas pessoas. Então, né? E a gente vê também a resposta da igreja abraçando tudo isso. Então é muito maravilhoso. E vamos junto, vamos seguir junto, porque tá bom demais. Tudo que Deus está fazendo, você vê que o nível tá só aumentando. Então, Deus, ele tá dando um crescimento, né? eu não sei aonde ele tá querendo levar, mas ele tá levando. Mas que ele tá levando, ele Tá tá levando. levando. É isso aí. Nós chegamos no final desse podcast abençoado. Amém. Tava Glória a Deus. muito bom, muito legal, né? Conhecemos um pouco o nosso pastor, o pastor Fábio Azevedo. E foi bem interessante, né? Esse momento aqui, eu quero agradecer, pastor, Amém. esse momento com o senhor aí, onde o povo de Deus conheceu um pouco mais aí do pastor Fábio, né? De onde veio, a raiz, né? Um E tudo pouquinho, isso, um né? pouquinho, né? pouquinho. Só um pouquinho aí, desse testemunho abençoado, né? Estamos aqui aí para abençoar o povo de Deus, né? É isso aí. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de
poder me abrir aqui um pouco mais e tornar conhecido um pouco da minha história, falar um pouco dos nossos desafios como pastor, como igreja, o quanto tem sido prazerosa essa experiência, tudo que Deus tem proporcionado. E a minha intenção é conseguir influenciar aí o máximo de pessoas possíveis, ver essa família crescendo, ver os que já estão aqui se realizando, né, pastor? É tão gratificante ver né? os Testemunho de vitória, né? testemunhos, né? Cada semana, sabe, esse domingo a gente fez um culto tão corrido e vieram 2 irmãos, poxa, eu tinha um testemunho para contar, eu quero contar o testemunho, então a gente já está agendando aí os testemunhos, né? Porque Isso é Deus está bom. fazendo, né? Cada evento desse, cada seminário, nós já tivemos seminário de cura e libertação, nós já tivemos seminário de intercessão, encontro de líderes, a gente veio de uma série Vivendo o Propósito de Deus, já entramos noutra série agora, chamados para liderar. Então, são ambientes proféticos, proclamações, né? E o povo está recebendo, e o povo, mais do que isso, está vivendo, está pegando a palavra que está recebendo, está caminhando na direção dela. Então, louvado seja Deus, e que Ele tenha, nesse lugar, cada vez mais liberdade para fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele quer fazer. E porque nós estamos dando lugar, Ele está fazendo, está manifestando, e nós estamos vivendo as promessas. É isso aí. Mais uma vez, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, o teu like é muito importante pra gente, tá bom? E também se inscrever no nosso canal, se inscreve lá, tudo que acontecer aí na nossa igreja, no YouTube também, todas as ministrações, todo o podcast, todas as novidades, você vai ficar por dentro. Então não se esquece, curte, compartilha e se inscreve, que é muito importante, tá bom? Fica na paz de Cristo. Deus abençoe, pastor. Considerações Amém. finais. Já dei aqui, mas que Deus abençoe tua vida. Amém? Continua acompanhando aí essa novidade abençoada, Imunicast, né? Fica ligado aí nos próximos episódios. Se você perdeu o episódio 1 e o episódio 2, você pode estar acessando aí no nosso canal do YouTube. Seja abençoado em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comentando com a gente também. Nossa pastora Nájila aqui. Estarei lá em nome de Jesus. Creio nesse novo tempo. Tomo posse. Glória a Deus. Pastora Etienne Alencar, eu também quero. É o melhor de Manaus. Pastora Alda. Derisvalda, que é forte. Pastor Márcio Garcia, aleluia. Pastor Duarte. Testemunho forte. Testemunho forte, Jesus. Todo pastor Naldo, estamos juntos nessa, ligado, toda a família. E todo o povo de Deus que esteve aqui conosco, né? Amém, pastor Elisângela. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez, curte, compartilha e se inscreve, fica muito importante. Deus abençoe você e até o próximo podcast. Fica na paz de Cristo. E Cristo vive, seu nome é Glória!